Oi, gente. Hoje eu tô aqui pra gravar uma conversa 30 a mais, já reclamando de dor na coluna. Estou morrendo de dor nas costas, gente, hoje. Então, eu optei por gravar com ele pendurado porque eu gesticulo muito. E hoje o assunto 30 a mais é sobre, eu até anotei aqui, porque como eu sofro de dislexia, eu tenho que anotar, porque senão eu perco o fim da meada, volto, etc. Começo a introdução, faço a metade, vou até o fim, depois eu volto de novo. Então, melhor eu fazer um vídeo. Hoje eu tô arrumada, vocês estão vendo, né? Coloquei cabelo limpo, um blushzinho, mas tô com uma estomatite na boca, a boca toda cheia de afta, de estresse nervoso. Então, pode ser que esse seja um dos penúltimos, últimos vídeos que eu faça nessa casa. Que a gente faça nessa casa, né? Porque meu namorado sempre aparece em algum dos vídeos. E assim, é confessar que eu tô um pouco triste de ter que mudar. No início eu não gostava tanto daqui da cidade, agora eu tô apegada assim à cidade. Mas o assunto hoje nem é isso. O meu assunto hoje, 30 a mais, é sobre morar junto. Morar junto antes de casar, né? Que é um assunto que eu sempre fui contra. Sempre fui contra. Eu sou. Eu cresci numa família assim. E eu sou. Não é que eu sou. Eu sou uma sistemática meio que quebrada, né? Por viver a vida, estudar em estadual, já ter morado em vários lugares, já ter vivido bastante. Já morei no Espírito Santo, aquela coisa toda. Já me achei que deveria ser independente, toda aquela coisa. E hoje já penso totalmente diferente, né? E então, na minha cabeça, morar junto de alguém, só namorando, não existia. Não era possível. E hoje, eu sei, eu lembro que quando, tipo assim, meu namorado não falou assim, ai, meu namorado não falou assim, vem morar comigo e tal, etc. Ele não falou isso. Ele pediu pra eu vir trazer as minhas cachorras, porque ele sabe que eu não fico sem elas. E trazendo as minhas cachorras e a gente foi ficando. Foi indo e fomos ficando junto e a vida foi indo, seguindo, né? Ele já sabia das coisas que eu queria e tudo pra minha vida. Eu queria trabalhar home office, arrumar um trabalho home office e trabalhar de casa e tudo. Aí eu fui fazendo as coisas de casa, que eu sempre gostei de fazer, ter rotina de casa, limpar a casa, lavar roupa, cuidar da casa, cuidar né, de mim, dele, das minhas cachorras e etc. Nisso minha casa ficou lá em Coluna, ficou lá abandonada lá, meu pai até, você deixou a casa abandonada e tudo. E assim, se fosse há um tempo atrás, meu pai não aceitaria, sabe? Mas foi o que aconteceu. Eu vim ficar aqui com ele e fui ficando. Eu lembro que todo mundo, você tá gostando de morar em Tamarandiba? Aí eu tô assim, eu não tô morando aqui, sabe? Eu tô passando um tempo. A menina que fazia minha unha, que virou minha amiga, ela falava comigo assim, Patrícia, tá gostando de morar aqui? E não, eu não tô morando aqui, eu tô ficando aqui um tempo e tal, eu não tô morando aqui. Eu não queria aceitar e tal. Porque pra mim eu tinha que namorar, ser pedida em casamento, noivar, né? Casar pra depois morar junto. E eu lembro que os primeiros 3 meses foram extremamente difíceis. Foram muito difíceis pra mim, né? Porque eu morei sozinha, eu morei em República, né? Com mais 3 pessoas. Depois eu morei com a minha tia,
que não tinha filhos e tudo, mas depois eu fui morar sozinha em 2019 e eu já era independente e tudo. Eu já tinha minha vida, aí depois eu tive que voltar a morar com os meus pais na época da pandemia. E aí depois eu fui morar sozinha também, de novo, fiquei uns 2 anos morando sozinha e depois meus pais separaram e eu fiquei na casa onde meus pais moraram, porque nenhum dos dois quiseram ficar lá e eu voltei a ficar na casa. Então eu voltei a morar sozinha, né? Então eu já estava acostumada a morar sozinha. E aí eu lembro que os primeiros 3 meses morando junto, foi assim, eu virava pra minha prima que é casada, que a gente é prima e irmã de leite. Prima e irmã, a gente fala todo dia e tudo. Eu virei e falei assim, como que você aguenta? Como que você suporta? Porque eu já tava acostumada a ter as minhas coisas, ser individualista, né? E quando você casa não é assim. E eu acho que e eu comecei até a achar importante a possibilidade de, antes de você casar, fazer um test drive, se você vai suportar a pessoa quando você estiver casada. Porque o meu namorado é extremamente tranquilo. Ele não reclama de nada. Tudo que eu faço, ele não reclama, não dá pitaco, não fica enchendo o saco, nada. Ele. Porque, tipo, eu sou muito chata. Por exemplo, se eu tenho um acidente em virgem. Então, por exemplo, se eu estiver passando pano na casa e as pessoas estiverem pisando, eu arrumo um escândalo. Então, assim, meu namorado é muito tranquilo. E aí eu ficava falando com a minha. Como que você aguenta que não sei o que, os primeiros 3 meses. E aí eu comecei a falar assim, gente, todo mundo que noivar, faça o teste dos primeiros 3 meses morando junto pra ver se vocês vão dar certo. Porque é crucial. Pra mim foi assim, crucial. Agora já tá o quê? Vai fazer uns 8 meses já, não sei. Mais ou menos. Mas a gente começou bem no início. A gente já tem. Ó, a gente começou março. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós vamos fazer 9 meses. Acho que com um mês a gente já tava ficando, morando junto. Porque tava assim, ele ficava uma semana, ele vinha pra cá trabalhar, ficava uma semana lá e tinha que voltar, ficava aí no meio da semana, 2, 3 vezes na semana e tava aquela coisa. Aí tava uma bagunça. Aí eu vim pra ficar aqui, porque eu tava querendo ficar longe lá de casa e tal, porque minha irmã e minha mãe moram lá no mesmo lote e tudo, então é um saco, né? Fica enchendo seu saco. 30 anos, não, mais 32 anos, não tem namorado, não casou, não tem filho, não tá trabalhando, porque eu tinha acabado de sair de um emprego, né? Aquele monte de cobrança. Enfim. Aí minha irmã solteira, minha mãe solteira virando pra mim falando assim, por que você não casa, Patrícia? Arruma um namorado, casa e vai morar nessa casa aí. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, 2 solteiras encalhadas me mandando caçar marido. Presta atenção, né? Enfim, aí o que aconteceu? Beleza. Mas só que, pelo que vocês estão vendo aí, eu sou uma tentante também. E as pessoas não me explicaram o quão difícil é engravidar. E eu tô com 32 anos, né? E a gente tem um tempo biológico pra isso. Então, assim, até uns 35. E eu sempre, assim, eu tive uma época que eu não queria ter filho, sabe? Tinha uma época que eu não queria ter filho. Aí, depois que deu uns 30 anos, assim, deu um start total. E eu falei, não, eu quero ter um filho. Eu sempre quis ter a curiosidade de gerar, né? Aquela sensação de gerar um fruto e etc. Mas, como eu tinha minha sobrinha, a Isadora, hoje, que tem 10 anos, a gente que ajudou a cuidar, olhar, aquela, sabe, fazendo pirraça e aquela coisa, aquela dificuldade, etc. Eu falava assim, gente, não quero ter filho e tal. Mas eu sempre, aí quando deu 30 anos, deu aquele insight assim, não, eu quero ter filho sim, eu quero ter família sim, eu quero casar sim. Aí virou um sonho pra mim, virou um sonho, virou noivar, porque eu não tive meu anel de 15 anos, noivar,
casar. Eu só tenho vontade de casar no civil. E ter meu filho. Só que isso tá acontecendo tudo ao contrário, né? Eu já sou tentante, com 32 anos. E eu não quero ficar velha e ter filho. Imagina, não vou dar conta de... Eu já tô com dor na coluna, com 32 anos, arrumei casa hoje, eu tô morrendo de dor na coluna. Imagina com criança, eu não conseguia andar atrás, não conseguia agachar pra pegar a criança, não conseguia correr atrás da criança, não conseguia cuidar da criança por causa da coluna, de tão velha já, entendeu? Por mais que eu faça atividade física, etc. Eu acho que essa dor na coluna é outra coisa. Mas enfim, então assim, eu achava, não era o que eu queria, morar junto antes de pelo menos noivar, né? Pelo menos casar. Pra mim era tinha que casar pra depois morar junto. Mas eu acho que nada acontece por acaso, né? E as coisas têm que ser do jeito que tem que ser. E como a gente tem um relógio, infelizmente nós mulheres temos um relógio biológico que bate na porta da gente assim rápido. E eu também já sofri um aborto, né? E eu vi o quão é mais difícil ainda, não tendo problema nenhum, né? Nós dois somos saudáveis, eu fiz depois do aborto, fiz todos os exames, fiz tudo certinho, não tenho problema algum. Então, assim, e o aborto no primeiro trimestre ele pode acontecer por várias questões, porque geralmente é por má formação, né? O embrião que veio ali que teria uma má formação futura e etc. Então, essa questão de morar junto eu acho que aconteceu. E depois da mudança que a gente vai fazer agora, sair daqui da cidade, eu não sei como é que vai ser. Não sei se a gente vai ficar lá em casa, né? O Vitor vai deixar as coisas dele na casa dos pais dele, porque ele quer morar lá em São João. E eu já falei, só que assim, já dei ultimato pra ele. Já falei que a gente, que só vou morar lá em São João depois de noiva, né? Então, assim, eu já tô apertando ele. E sou uma tentante. Então, assim, muitas coisas, né? A vida é muito complicada, gente. É sério. Depois que você passa dos 30, a vida fica assim, a vida é boa. Tipo assim, dos 31 tava super de boa a minha vida. Eu fiz 32, caracas. E minha ex-chefe tem, acho que, não sei se, acho que tem mais de 40, né? Ela falou assim que a melhor fase para as mulheres é a partir dos 30, 40, melhor fase. Eu acho que assim, da partir dos meus 30 anos eu me senti mais bonita, minha autoestima melhorou bastante, eu me cuidava mais, sabe? Agora que eu não tô indo na academia direto. Mas assim, eu tava com um corpo muito bem bonito, assim. E com a mudança eu parei de ir na academia, aconteceram algumas coisas, eu também não fui na academia, tenho que voltar, né? Mas eu tenho bicicleta aqui, eu faço yoga, eu faço bike, eu faço algumas coisinhas, mas puxar o pesado mesmo, que eu era rata de academia mesmo, eu era rata de academia. Se eu não fosse na academia 15 dias eu surtava. Eu tava com um corpo muito bonito e porque eu era muito magra. Eu era muito magra. Meu apelido era Olivia Palito. Então, assim, eu não queria ser. Tipo assim, agora eu tô precisando perder um pouco de peso. Precisando de perder uns 6 quilos. Eu nunca precisei perder peso. Eu sempre precisei ganhar peso. Porque eu lembro que eu queria doar sangue na época da faculdade e eu pesava 49 e eu não podia doar sangue, porque é a partir dos 50 quilos. E todo mundo me zoava, ai, você não pesa nem você não tem um peso nem de um saco de cimento e tudo. Mas é isso.
o desabafo da conversa de 30 mais hoje é sobre isso, é sobre morar junto antes de casar. Eu acho que assim, eu continuo não sendo totalmente a favor, mas sendo a favor, sabe? Eu tô meio assim, sabe? Porque os homens acomodam. E se você deixar o cara acomodar, né? É igual, por exemplo, meu namorado nunca usou aliança de namoro. Nunca. Diz ele, né? Se isso é verdade. Nunca usou aliança de namoro. E eu falei, não, tem que ter aliança de namoro, tem que ter pedido de noivado, tem que ter tudo. Eu sou assim, é o meu sonho, é o que eu gosto e tem que ser assim. Se você não gosta disso, a gente nem começa. Simples. Eu sempre começo a conversa assim, se a pessoa tem interesse. E eu também tenho interesse na pessoa, né? Primeira conversa é isso. E aí, eu já falo, e se não for pra. Aí eu vejo gente. Isso de morar junto veio acontecer, aconteceu, sabe? E eu fui deixando acontecer pra ver no que ia dar. Só que homem, você não pode deixar acomodado. Igual eu falei, não pode deixar acomodado. Você tem que ir falando, olha, né? Eu quero, é um sonho meu, é uma vontade minha. Então, é bom a pessoa respeitar, né? Fazer o papel dela. Só que o Vitor, a gente tá passando por uma situação bem complicada. Por exemplo, mudança, não tá achando casa, não sabe se vai construir, gastos. Beleza, mas aí tentar ter um filho pode, né? Noivar não pode, já mora junto, porque eu não quero festa, não quero festa. Eu quero viajar pra Itália, passar minha lua de mel na Itália, mas isso aí pode ser mais pra frente. Então, assim, casar no civil, pronto. Eu sei que, por exemplo, o anel e o par de alianças não é barato, porque o ouro hoje em dia tá caro. Ele tava R$ 600 esses dias, a grama, né? Agora já tá 700 e tanto. Esses dias pra trás, 720. Mas só que assim, deixei de saber, entendeu? E ainda mais grávida, imagina eu grávida. Não. Aí depois, se eu engravidar e não tiver casada, aí a gente vai ter uma conversa muito séria, tá? Então até mais. Beijinhos.